Olá, sejam bem-vindos a mais um Guia de Mestres da sua primeira sessão até a campanha épica, tá bom? Esse aqui é o quadro em que a gente conta aí nossas experiências, nossos pensamentos sobre o desenvolvimento de campanhas de RPG e conversamos, né? Trocamos ideias sobre isso. Se você não viu, tem vários outros episódios aí no canal já relacionado a esse tema, né? Dividindo experiências de fato. E este, então, é mais um, tem a playlist completa na descrição para vocês acompanharem. Já se inscreva no canal, já deixa o like, já se prepara para comentar sobre a sua experiência, afinal de contas, a ideia desse vídeo é justamente deixar, né, esse grande campo de ideias aí nos comentários. Lúcio, seja bem-vindo mais uma vez. Eu disse para ele que esse aqui é o episódio dele, tá? Que ele vai brilhar. Eu aqui peguei até meu caderno aqui para anotar, ó. Eu vou, hoje é só anota aqui. Então, e aí, pessoal, como a gente sempre fala aqui, tô cansado de falar, a gente não é dono da verdade, a gente vai ajudar vocês no máximo, vai dar a nossa opinião, mas você pode comentar a sua, falar o que você discorda, o que você concorda, ok? Mas lembrando, é aí que é o nosso pensamento como mestres de RPG. Exatamente. Tudo parte desse alinhamento de expectativas, né? A gente dá dicas aqui, a gente tenta ajudar com base no que a gente viu, mas a gente também quer aprender com a galera que tem bagagem aí para comentar. Hoje nós vamos falar sobre técnicas avançadas de mestragem, tá? Deixa eu até mudar aqui. Essa daqui é algo muito subjetivo, mas que quando dá certo numa campanha, brilha os olhos, galera. Esse daqui eu acho que é a chave para você fazer ali uma campanha de ouro mesmo. E a primeira técnica avançada de mestragem que eu acho importantíssima é a manipulação de expectativas e reviravoltas. O que é isso, tá? É aquela situação em que tudo está encaminhado para um determinado fim, uma determinada situação, e você inverte completamente essas expectativas, surpreendendo todos os seus jogadores. Qual que é o problema disso? O problema é que muitas vezes essa reviravolta ela pode não ter fundamento. E aí os jogadores, ao invés de se surpreenderem, se decepcionam. Isso acontece muito, inclusive, em livros, né? Literatura aí, que você pega livros de mistério, de investigação. Às vezes o autor ele quer mexer em tanta coisa para surpreender, para chocar mesmo no final, e ele acaba deixando com isso pontas soltas, ele acaba deixando umas coisas sem sentido, né? Que as pessoas normalmente não agiriam daquela forma. Então é delicado. Ao mesmo tempo que é algo muito legal quando tá certo, a chance de dar errado é grande. E por que eu falei que é o episódio do Lucius? Porque se você vê, a maioria das campanhas dele sempre tem um plot twist muito eficaz que deixa a galera tipo. "Oh!" Sabe aquele meme do Dave Jones que ele fica com a boca aberta ali? Nossa, é daquele jeito que a gente fica. Então, cara, eu já disse isso quando a gente começou lá no primeiro episódio do Guia de Mestres, né? Ele é muito bom em fazer isso. E eu vou anotar aqui, Lúcio. Dê as dicas pra gente, nos ensine como fazer um plot twist de qualidade. Eu discordo, que isso, cara, eu não sei, não sei. Cara, ó, primeira coisa assim, tá? Eu sei que você tá falando isso, mas eu pelo menos não percebo tanto isso, Ô, eu louco. aplicando isso, tá? Eu não vou falar que é sempre intencional e tal, mas parando em retrospecto, acho que a maioria das minhas campanhas tem um plot twist no final. Acho que é até previsível pra galera parar e pensar, tá bom, qual é o plot twist Não, agora? mas A sempre gente surpreende, não tem como. então, talvez seja um pouco disso também. Gente, são técnicas, a gente tem várias formas de fazer isso. A gente tem a técnica de choque, né, que a gente poderia falar, que é o quando você menos espera algo acontece, né? Então, dando exemplos rápidos aqui na campanha, momentos quando, por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, os jogadores estavam lá, tudo do nada, a lança pega, bum, aconteceu diversas coisas. É a técnica do choque. Lógico, ela foi construída, eles viram quem poderia atacar eles antes, mas quando eles se acalmaram e falaram, tipo, ah, não vai acontecer nada de errado aqui. Aconteceu. Então, essa é uma das formas que você pode fazer, é dar o choque nos jogadores, é trazer uma surpresa, logo, como o Obliter falou, cuidado para fundamentar, ok? Ela, e não ficar uma coisa estranha, que não deveria ter acontecido, que não tinha bases pra gente talvez parar aquilo ou pra evitar aquilo. Lógico, às vezes tem coisas que são inevitáveis, né? Já diria o Thanos, que foi evitável, né? Mas a gente tem essa forma também de construir que é possível, tá? O que eu falaria pra vocês também? Existe a outra forma, que é não desperdice nada que um jogador criou ou fez, tá bom?
Se um jogador falou, por exemplo, né, ou ele deve se identificar, eu tenho uma irmã perdida, ou eu tenho uma irmã, só essa simples frase é você guardar que em algum momento você vai ter que utilizar aquele personagem. Né? Você tem que utilizar ele, seja numa forma fácil, né? Tipo assim, ele chegar e falar: Oi, eu sou sua irmã, que você não vê há alguns anos. Seja você colocando uma trama por trás, elaborando com o que aconteceu com aquele personagem e surpreender o jogador com uma carga de história que ele não esperava encontrar. Uma carga de história que ele não pensava que iria conseguir. E também, é claro, os atos dos jogadores. Eu sempre ressaltei aqui em outros episódios, quando em Final Fantasy os jogadores mudaram o boss final, porque eles fizeram atos negativos com uma pessoa que só queria ajudá-los e acabou tornando a pessoa o maior demônio do mundo. Então, tipo assim, a pessoa mais bondosa praticamente que eles tinham conhecido entre os, entre aspas, vilões ali, do lado dos vilões, mas era uma pessoa bondosa, no final se transforma no pior vilão deles, pelos atos deles. Então, meio que, tipo, também tem essa forma de você aplicar esse plot twist de uma forma leve. É muito melhor do que, sei lá, dando um exemplo meio Naruto da vida, né? Você vem o vilão final e do nada, uma coisa que ninguém mencionou, vai lá, mata ele, mata o vilão final na tua frente, e aí você tipo, what? O que foi isso que matou o vilão final? E não, ele não era o vilão final, existe um vilão acima desse vilão que ninguém sabia, tinha conhecimento nenhum da existência dele, que não tinha um ponto de chance daquilo aparecer, no máximo um detalhinho ou outro que nem ninguém deu importância, e que agora fez uma reviravolta, né? Pra quem não conhece Naruto, eu consegui explicar, e pra quem conhece, entender o que foi, né? Então, meio que tipo assim, tenha cuidado também nesse momento. Não descarte um vilão principal dessa forma. Faça os seus jogadores confrontá-lo, faça os seus jogadores ter um envolvimento com ele, para que descubram que na verdade não é bem assim e que tem algo a mais, tá? Então você tem que ter detalhe, primor nesse momento. Pensar muito bem nas ações que você quer fazer. E, lógico, se você quiser, também tem a técnica do choque. Chocar ele com um evento que eles não esperavam, mas dando pistas do porquê, para que não fique injustificável. E sempre há atos que ficam injustificáveis que você tem que compensar depois. Tipo, em Cavaleiro do Zodíaco, uma dúvida que muita gente tem, mas vocês vão saber nas outras temporadas, e eu não quero dar spoiler, né? Mas, por exemplo, eu citei da lança, né? Muita gente se pergunta, mas e a armadura que esse personagem estava usando? Vai ser explicado depois, né? Por que o personagem tirou a armadura logo pra tomar um ataque, entendeu? Então, tipo assim, tem coisas que você tem que complementar depois na sua trama, mas você vai trabalhando isso com calma. E você que foi um mestre que percebeu que, sei lá, seus jogadores ficaram cismados com esse negócio, você pode tentar, putz, realmente não fazia muito sentido. Aí você pega, volta para a bancada de reescrição e reescreve alguns detalhes. Pensa, tá bom, os jogadores cismaram com isso aqui, falaram que não faz sentido, concordo com os jogadores. Escuta eles e altera um futuro que você queria dar ou dê uma explicação que você nem pensava em dar para eles, né? Então, isso também é importante para que não fique muito inadequado uma ação. Duas coisas que eu aprendi bastante aí nessas técnicas do Lucius é o seguinte. Que causa surpresa, né? E que realmente me surpreendeu muito, falo por experiência pessoal. É você sofrer alguma coisa numa área segura, né? Na safe zone. Muitas vezes você, quando o jogador, sei lá, por exemplo, tem uma base, tem sei lá, um lugar que realmente o jogador ele tem segurança, a casa dele, não sei o quê. Quando o personagem do jogador ele entra nessa área de safe zone, ele já, ali pra ele tá seguro, é o lugar que ele vai abaixar a guarda, que ele vai relaxar. E de fato ele não tá esperando nenhuma surpresa ali, ele tá esperando uma recuperação de vida, ele tá esperando um roleplay legal. E quando você vai ali e faz igual a lança, né? Alguém atacar, lançar, explodir, envenenar, qualquer coisa dentro da safe zone da pessoa, isso surpreende muito. Falo por experiência pessoal pra vocês. Abusem disso porque é muito legal e ainda pode fazer com que os jogadores criem um grande ódio, um ranço ali contra o vilão, o que é muito bom para lá no final, a hora que eles derrotarem o vilão, vir o catarse, né? O que é o catarse? Aquela explosão de sentimentos bons ali, aquela dopamina forte por você realizar algo que você queria muito. Então, você criar esse ódio com essas surpresas e plot twists ao longo da campanha é muito interessante e impactante pro final. E um plot twist que... Pode falar. Não. Pode ir, mas eu ia falar também tem muito lance de preparar terreno. Já vou falar, mas pode ir. Preparação. Um outro plot twist que me surpreendeu muito também por experiência própria é você fazer com que o vilão esteja lá o tempo todo.
Então, É. o Luz deve até imaginar a referência, né? Falando de Cavaleiro do Zodíaco. Cara, você começa a aventura, aquele é um NPC que você confia, e realmente, tipo assim, teoricamente não tem motivo nenhum pra você duvidar dele, seja não porque ele não é chamativo nem nada disso, mas porque ele tá exercendo ali uma função que é esperado. Entendeu? Tudo que é na rotina ali, aquilo, era pra ser assim, aquele NPC faria isso mesmo. E aí você vê que aquele, na verdade, era o vilão que tava lá o tempo todo. Cara, isso daí explodiu minha cabeça, velho. Eu fiquei maluco. A hora que eu vi aquilo, eu falei, véi, não é possível. O cara tava lá o tempo todo. É bizarro, assim, é muita doideira. E você colocar pequenas pontas disso ali, né? Pequenas pistas daquela situação espalhadas ao longo das sessões é que faz, né? Eu acho que isso que o Lúcio queria falar de planejamento. Você É. ter uma base, eu acho, né? Tem a base também, né? Como é aplicado, mas eu ia falar preparação do terreno numa questão de mental do jogador. Ah, Cai bem parecido com o que você falou da questão da base da safe zone. Mas, tipo assim, o momento que o jogador não espera. Por exemplo, em Psicomania, vou dar um exemplo de uma campanha minha, a primeira sessão, os jogadores, então, tiveram o momento de ir num lugar, ter um combate, fugir, tudo mais. E quando eles acharam que a sessão tinha acabado, e que eu só ia virar para a câmera e falar acabou, um jogador recebe uma ligação que muda tudo, e aí a campanha, ali no primeiro episódio, recebe 2 momentos de catarse, né? 2 momentos de ápice. Então teve o momento do combate, da fuga, agora tá tudo tranquilo. Agora a sessão vai terminar e não acabou não. Agora tem coisa pior ainda acontecendo. Então é quando você fisga o jogador, você prepara o terreno para que eles estejam calmos e do nada algo surpreende. A mesma coisa você pode fazer isso no início de sessão. Os jogadores estão calmos, começo da sessão, acabou de começar, bum, explosão, vem, pau, bomba. Então, meio que tipo assim, esses são momentos interessantes de você pegar ele no susto, ok? E é necessário, pelo menos pra mim, uma entonação sua como mestre, de surpreender, de narrar rápido o evento, falar que algo acontece, de você trazer pra eles uma emoção. Se eu falar baixo, assim, vocês vêm na porta da base de vocês, tomando 2 impactos, e ela abre, e aí você vê um cara entrando, levanta a arma pra um de vocês e fala, agora você tá ferrado. E não, você tem que falar, algo quebra a emoção, janela, né? um cara pula girando, levanta a arma, mira na sua cara. Você vê o fundo da arma, né, levando até a ponta da bala, no fundo do cano da arma, e ele vai falar, agora você vai ver. E pum, dispara. Você já muda o ritmo ali do momento, que era um ritmo calmo, e aplica uma narração rápida, pesada, que deixa mais complexo. Isso é um outro aviso importante, né? Tudo que a gente tá falando aqui, obviamente, tem que ser levado em consideração tudo que nós já viemos falando aí nos episódios anteriores, né? Então, tudo no final, a ideia é você juntar todos esses experimentos, essas dicas que nós estamos contando para fazer esse raciocínio. Então, de fato, aqui é um recorte. E é isso, né? O ritmo de narração, que foi algo que nós já falamos em episódios passados, tudo que nós falamos, né, no episódio passado, na verdade, culmina para isso. Mas eu acho que o grande lance aí de surpresas e plot twists é principalmente fazer. Ele vem. É um combo, né? Com acontecimentos inesperados com informações surpreendentes. Então, você deixar aquele gancho. Cara, não tem nada mais legal, né, do que você terminar a sessão e a galera ficar, tipo, se olhando assim, sem entender e já ansiosa pra saber o que vai acontecer e tal. Isso é muito gratificante pro mestre, mas eu acho que é algo que tem que ter muito cuidado, né? Eu mesmo tenho muito medo de fazer algo assim, porque eu acho que eu ainda não tenho essa bagagem suficiente para arriscar e não deixar pontas soltas, né? Esse é um grande medo. Mas ao mesmo tempo, se a gente não fizer, a gente nunca vai ficar bom nisso. Então você tem que equilibrar essa situação aí e arriscar, né? One-shots são muito bons para isso. Ele fala como se ele nunca tivesse feito. Não vai fazer avatar, não, viu? Eu tento, né? Eu tento. Tem que fazer sentido. E aí vamos falar sobre metajogo, tá? Gerenciamento de metajogo. O que é metajogo? A primeira situação. A galera já vê, talvez, metajogo como uma coisa ruim, né? Já vê uma ênfase negativa. Mas metajogo, basicamente, é os jogadores... É a quebra da quarta parede, né? É os jogadores falando como
fora do personagem ou pensando, né, trazendo informações de fora do jogo que o personagem deles dentro da campanha não teria. É muito isso, assim, ou conhecimento de coisas que aconteceram, porque ele estava ali na mesa, ele assistiu aquilo acontecendo, mas o personagem dele não estava ali. E ninguém contou aquela informação para ele, de modo que não teria como ele saber daquilo. E quando ele traz essa informação, a gente fala, isso é um metajogo. Mas percebam que, muitas vezes, esse metajogo, ele não vem de forma proposital, né? Às vezes o cara só estava distraído. E uma coisa de metajogo também que a galera vê como negativa, mas na minha mesa já aconteceu e é muito legal, são os comentários enfadonhos, que é algo que eu chamo. Cara, no Hogwarts RPG acontece muito isso, né? A gente tem a cena rolando e o Hogwarts RPG ele é muito feito de cenas isoladas. Que é tipo 2 personagens e um NPC e o resto fica assistindo e esperando a cena deles acontecerem. Não age todo mundo junto. E nisso acaba gerando situações muito engraçadas que os outros jogadores que estão assistindo querem comentar sobre. O que a gente faz? Na primeira temporada tinha esse problema, né? Da galera acabar cortando muito a cena para fazer esses comentários, porque são engraçados, são relevantes, mas que acabam atrasando ou quebrando o clima da sessão. O que a gente fez para resolver isso, por exemplo? Falou, olha, tudo que não é falado dentro da sessão, vocês falam no chat. O sistema online permitiu muito isso, né? É muito legal. Então a galera vê lá no Discord. E é muito engraçado, velho. Porque você tá narrando ali um negócio sério na cena e lendo aquelas mensagens muito engraçadas no chat. E é algo que a gente conseguiu relevar pra ser algo que incrementa a narrativa, né? É algo que se torna legal. E a gente conseguiu fazer um meio termo interessante. Então, é o que eu quero dizer com isso. Não vejam um metajogo sempre como algo negativo, né? Sempre tenta alinhar ali essa coisa do metajogo com a narrativa que você tá fazendo. O que você acha, Lúcio, de metajogo dentro do RPG? Ele tem que ser ali, como o próprio tópico fala, gerenciado, né? O que acontece? Não vem com não faça isso, você tá errado, não, pode não, sabe? Fala de outra forma. Um que eu vejo muita galera fazer. Gente, com quanto de vida você tá? Você, às vezes, como mestre, dependendo do mestre, eu nunca me importei muito com isso, tipo, fala, não tem problema você falar. Mas, às vezes, eu mesmo como jogador, eu prefiro não falar a vida quando alguém me pergunta. Sim. Eu falo, você olha pro meu personagem, putz, ele tá cabisbaixo. Ele tá olhando pra baixo, já tá fechando um pouco os olhos, tem muito sangue escorrendo nele. Ele não tá bem, não, ok? Aí os jogadores às vezes perguntam, tá, mas você tá melhor do que tal pessoa? Aí quebra, né? Aí você vira assim e você fala, nós dois estamos ferrados. Assim, quando a diferença é tipo 5 de vida num sistema que a gente tem uns 40, eu falo, não, os dois estão quebrados ali igual, a diferença não é muita coisa, não. Mas agora, assim, detalhar a vida, normalmente eu não gosto. Não vejo problema quando faço na minha vida. Mas é gerenciar, você começa e fala assim, não fala de vida não, fala assim, tipo... Fala como personagem, como é que você tá, ou fala, eu vou virar pra ele no meio do combate e ver se ele tá machucado. Também, tipo assim, você gerencia pra não ficar aplicando metajogo. Você é muito forte, você tem algum poder. Vê aí se tem uma magia de tal coisa. Não, você pode perguntar dentro da mesa, pergunta dentro da mesa pro cara. E aí o cara vai lá parar e olhar a ficha dele. Não tem problema. Não esquenta a cabeça. A gente só enriquece mais a narrativa se você parar e perguntar isso na hora. Quando um jogador fala, por exemplo, como você disse, quando o jogador tem algum conhecimento prévio de algo que o personagem dele não teria, né? Então, esse é o mais complicado, eu acho. Esse é o mais complicado porque às vezes você para pra pensar o que o personagem sabe e o jogador não sabe é diferente. Tecnicamente falando, tudo. Só que ainda é um interpretando o outro e pegando trejeitos do jogador e aplicando no personagem. Sim. Então, se é algo muito específico, eu falo, gostei. Faz um teste. Se você passar no teste, você sabe. Se não, você sabe por cima. Por exemplo, não pode muito bem indicar ali dentro da gameplay, porque fica meio frustrante quando o jogador sabe? Tipo, imagina, ele sabia daquilo, sabe? O jogador sabia daquilo, era o momento dele levantar e falar, eu sei, é tal coisa. E aí você limitou ele a um teste. Então, pensa ali, vê se é algo muito complicado mesmo, se vale a pena teste, se não vale, pra também não dificultar demais a vida, tá? É delicada, né? Uma situação ali delicada. E eu acho que você, como narrador, não pode ter medo de dar esse conselho pros jogadores. Igual o Lúcio disse. Se o jogador pergunta quanto de vida o outro tá, acho que é muito papel do narrador
dar esse insight, porque às vezes o jogador não pensa nisso, ou ele nunca teve esse tipo de experiência. Então, vale muito a pena você, como nadador, dar um toque. Ah, por que que ao invés de perguntar quanto que ele tá de vida, você não olha, não pergunta se ele tá machucado, se ele tá bem, né? Aquela famosa cena de filme. A pessoa, tá todo mundo ofegante, tá sangrando e tal, mas você vira, você tá bem? Você consegue lutar? É melhor do que perguntar quanto de vida ele tá, né? E você, como narrador, trazer isso pra mesa é importante porque os jogadores não têm, talvez, essa experiência de roleplay pra imaginar esse tipo de coisa, então você trazer essa referência é importante pra ele seguir e insistir nisso, né? É muito, muito importante. Eu acho que o que mais me incomoda é a quebra da narrativa. Isso pra mim, no começo eu me importava mais com isso, eu realmente ficava puto, mas hoje em dia eu acho que eu já relevo bem mais, que é a questão de você estar lá narrando uma cena e a galera puxar um negócio fora do jogo que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, porque quebra muito a imersão, né? Quebra a experiência. E muitas vezes isso pode prejudicar a mensagem que você quer passar naquela cena. Isso me incomodava muito. Online, jogando online, essa coisa de dizer no chat resolveu. A gente até reage lá o emoji dando risadinha e tal, e fica legal. Ficou engraçado. E gera cenas engraçadas, porque a gente tá falando lá uma cena séria, e eu acho que. Eu não sei se é algo que estimulando os jogadores, e eles me estimulando nisso acabou dando certo, mas a gente faz esse teste de ter que tancar. Então eu falo assim, não, fica no personagem o máximo que der. Essa, inclusive, era uma das regras iniciais da minha mesa, né? Começou a sessão, você é o personagem, acabou. E aí lá no chat tá falando um negócio engraçado, a gente segura ali a risada e tal, mas a imersão não quebra, se mantém. Virou quase um desafio dentro da mesa, uma parada e ficou um ambiente legal, ficou interessante. Então eu acho que você não pode só levar muito a sério e tentar sempre lidar com isso como se fosse uma dica, né? Um conselho ali que você dá pra galera e tal. É uma coisa que eu até peço perdão pra todo mundo que é meu mestre. Eu não consigo não quebrar a imersão em algum momento. Quando alguém falar uma frase estranha, eu vou ter que falar, mesmo que baixo. Lá ele. Eu não consigo não falar. Então, tipo assim, em vários RPGs, se você me vê como. Às vezes até como mestre, eu pego e falo, lá ele. Tem que ser rapidão ali, e às vezes cai todo mundo na gargalhada, você caga um pouquinho a situação, mas é vida que segue, na maioria das vezes. É legal, eu acho que faz parte, né? Eu acho que hoje em dia a gente já tem condições de manter a imersão mesmo dando uma deslizada. E é algo que vem com a experiência, né? Antigamente eu me desconcentrava e aí por isso que eu não gostava. Hoje em dia eu acho que é mais fácil a gente voltar e é tranquilo. Mas temos o último tópico aqui também, que é muito importante, que é com relação ao feedbacks e melhoria contínua. É uma coisa que... Esse é um tópico interessante porque é algo que eu tenho feito esse ano, né? E eu ainda quero fazer de um jeito mais aprofundado. Tô até estudando como fazer isso, porque, cara, é importantíssimo. E qual que é a principal dificuldade, na minha opinião, de você pedir um feedback dos jogadores? É que dificilmente alguém vai ter essa intimidade ou a coragem mesmo de falar algo negativo sobre a sua mestragem. Por vários motivos, né? Primeiro que, às vezes, o narrador ele pode levar pro pessoal e entender isso como uma crítica à pessoa dele e não à narração dele. Isso é muito comum, né? Infelizmente acontece muito. Então, você tem que ter... Se sente meio pisando em ovos, né? Quando vai fazer ali um feedback para não magoar a pessoa do narrador. E como que eu fiz para resolver isso? Eu acho que funcionou bem. Eu falo assim pra pessoa, olha, faz um feedback aí pra mim, mas eu quero que você fale um ponto positivo e um ponto negativo. Você já intui na pergunta de vir algo negativo para você aprender. E obviamente que se você tá aberto a receber um feedback, você tem que estar aberto a críticas, né? E não levar isso pro lado pessoal. E o grande outro problema que a gente tem, que pelo menos eu tenho, quando a gente recebe um feedback negativo, é tentar explicar, tentar argumentar. E a ideia não é essa. A ideia é você coletar aquele feedback, levar para o seu banco de dados e analisar depois. E eu era muito assim, eu era muito responsivo. Então, tipo, a pessoa vinha, dava um feedback negativo, o que eu queria, só que eu não concordava com o que a pessoa falou. Só que aquilo foi a impressão que aquela pessoa teve. Então não cabe a gente querer arrumar ou argumentar aquilo. Cabe a gente tentar entender por que a pessoa, né, pensou daquela forma e não rebater já o que ela disse. E isso acaba, inclusive, desincentivando a pessoa a te dar outros feedbacks negativos e não vai te levar a lugar nenhum, né? O feedback ele é para você melhorar a sua narração e se você não levar aquilo em consideração e tentar entender, você não vai sair do lugar, né? Você fica ali estagnado. Então eu acho que é algo delicado e que você realmente tem que estar preparado para lidar com isso.
né? Eu não sei. Como que você lida, Lúcio, com feedbacks? Então, é um pensamento muito de é uma opinião e você não está ali para mudar ela. É igual Exato. esse vídeo aqui. Pode vir alguém no comentário e falar, por exemplo, discordo como que você fez, Lúcius, como você tem uma ideia de plot twist. Para mim, plot twist tem que ser tal jeito, tal jeito, tal jeito, tal jeito, tá bom. Só saiba que seu comentário pode, lógico, servir para mim como um intuito de melhorar ou de tentar aplicar de uma forma diferente, mas o seu comentário não deve vir como uma forma de eu vou mudar a opinião dele. Ele está errado, eu vou provar que ele está errado e é desse jeito. Nem eu responderia o comentário dele falando, não, mas não é assim que eu falei, não. É desse tal jeito aqui. Se você entendeu, tipo, lógico que ele pode ter entendido de uma maneira equivocada a explicação na hora dele falar, mas não falar, não. Mas aí você tá indo para um lado totalmente diferente, não era isso necessariamente que eu faço do outro jeito, e tem um motivo pro que eu faço. O que eu faço é pra. Não, calma, calma, calma. Não vai muito pra esse tema, não, tá? Pra essa quebra-pau, né? De você querer provar o teu lado, né? Então, tipo assim, cara, e eu sempre falo pra galera, por mais que eu não tenha muito de pedir feedback, eu não tenho muito de parar e pedir feedback dos jogadores, porque é uma coisa que eu falei assim, eu gosto de elogio, mas não quando eu peço. Tipo assim, eu não gosto de pedir pra alguém me dar um feedback e a pessoa me elogia, sabe? Eu gosto quando vem, a pessoa mesmo falou, Espontâneo. gostei da tua campanha, foi legal, a gente narrou, foi uma coisa que eu achei muito legal e tal, isso. Adoro quando faz isso. Então, eu evito pedir feedbacks, principalmente por não gostar do elogio. Mas eu sempre falo pra galera, se quiser uma crítica, pode mandar. Manda crítica pra mim, ok? Pode mandar se você acha que ficou algo ruim, se você acha que não ficou algo que eu deveria ter focado mais, que eu não dei atenção, ok? Pode mandar sem problemas e é útil, necessário para você evoluir como mestre, evoluir como criador de conteúdo, evoluir como pessoa em qualquer âmbito que você se porta a dar uma opinião ou fazer alguma ação, né? Claro. Eu acho que é delicado mesmo. A pessoa ela tem que estar muito disposta a ouvir algo que, obviamente, ela não espera ou não concorda. E ao invés de, né, rebater, avaliar. E é muito difícil. É muito difícil porque às vezes você acaba percebendo que a pessoa ela teve uma perspectiva diferente do que você quis fazer. E é complicado, cara. É complicado porque como que você vai lidar com isso sem responder a pessoa, né? Como você vai demonstrar aquilo pra ela, qual que era a sua verdadeira intenção. Então, é difícil, é algo muito delicado. E aí vem a questão da autoavaliação, né? Como que você vai fazer pra você mesmo perceber onde você errou, onde que você tá, onde que você pode melhorar e tal, sem o feedback. A base dos feedbacks ela é boa por isso. É interessante você recolher várias opiniões da galera que jogou com você, esse ponto positivo e negativo. Ao invés de responder, você agradece, guarda aquilo no seu banco de dados e depois você faz uma retrospectiva junto com a sua opinião. O que eu poderia ter feito melhor naquela campanha? Putz, eu acho que eu não preparei muito bem a personalidade de um NPC. Deixa eu ver o que a galera falou. Aí você vai e compara com esses feedbacks que a galera deu. Será que elas sentiram falta disso? Ou às vezes isso é um problema que só tá, né, na sua cabeça? Então eu acho que vai muito disso. E com as sessões gravadas, que é o nosso caso, né, nós que jogamos em live, tem as sessões lá, eu gosto muito de fazer essa autoavaliação, esse ano que eu passei a fazer isso, né? De reassistir alguns momentos. Por exemplo, tem um momento clímax ali na campanha, que eu queria que um NPC realmente fizesse uma cena dramática. Aí depois de uns 2, 3 dias que aquilo já não tá tão fresco na cabeça, eu volto lá na gravação pra assistir aquele momento. Porque na minha cabeça, às vezes na hora que a gente tá lá no calor da sessão, pareceu que foi, nossa, uma cena de lágrimas. E depois você vai ver, tá vergonha alheia. Então você tem que estar. É difícil, cara. É difícil, mas eu acho que é algo importante para você ter esse desenvolvimento contínuo como mestre e tentar melhorar. Às vezes não, às vezes, eu só quero jogar de final de semana com meus amigos e zoar. Beleza, não tem porquê. Mas eu acho que pelo menos, eu sinto uma necessidade de ter esses feedbacks construtivos mesmo, pra, cara, alguém depois no futuro, daqui 1 ano, 2, chegar na minha sessão, ver que daquela sessão que eu narrei hoje para daqui 2 anos, houve uma melhora, eu quero isso, sabe? Não só no sentido de narração, de interpretação, mas de um pensamento como narrador de campanha, né? Eu acho que isso é muito importante, pelo menos pra mim, né? Quero muito saber o Exato. que vocês acham.
estudem, primeiramente, é uma coisa que eu sempre falo. Você, como mestre, você tem que estudar, você tem que ver outras pessoas narrando pra ver o que você errou, você tem que tirar a plástica e ver exatamente o que esse cara tá fazendo. Ignora exatamente o que tá acontecendo em si, o que ele tá fazendo, o que o mestre pensou, o que tá escrito no bloco de notas que ele tá lendo. Como que ele pensou naquela cena, tá? E como que ele deve ter interpretado aquele momento, né? Uma autoavaliação que eu sempre faço é que eu, pelo menos, acho que eu erro muito em combate final. Eu acho que normalmente em combate final de RPG, ou eu faço uma coisa exageradíssima que ninguém consegue fazer nada, ou eu consigo fazer algo que eu começo a perceber, putz, nem parece o boss final. O boss que eles lançaram há 2 sessões atrás foi muito mais difícil. Então, às vezes o jogador se prepara, falando, cara, é agora, a gente vai chegar no boss final, vai dar trabalho que só. E acaba sendo mais simples, e eles ficam assim, nossa, achei estranho, sabe? E eu constantemente erro em boss final. E isso é uma coisa que eu falo. Constantemente, na minha opinião, eu erro em boss final. Assim, cara, dos últimos, sei lá, 10 RPG que eu narrei, eu acho que 6 eu errei o boss final. Eu fiz uma coisa que eu mesmo, como mestre, autoavalio que eu deveria ter tido uma dedicação diferente. Eu não manjei o suficiente. O combate anterior ficou melhor, ficou mais difícil. O boss final, na verdade, foi da semana passada, que eles gostaram mais, sabe? Entendi. E tal. Então, você tem que parar e pensar. Você tem que olhar a cara dos jogadores às vezes e perceber, putz, eles não estão muito legal. Se é uma questão gravada, é ler os comentários. Por que que alguém falou que você errou aqui, errou lá, tá? Sim. E autoavaliar as ideias que você passou como mestre ali na campanha. E olha que engraçado, né? Como essa questão do feedback dos jogadores e autoavaliação, às vezes elas não batem, né? Essa questão de boss final, por exemplo, nunca foi um negócio que me incomodou nas suas campanhas, né? Não era um feedback que eu passaria nesse sentido, e é algo que, como autoavaliação, você pontua. Então, a gente tem que ter muito esse equilíbrio, né? De pensar nessas dois campos de visão diferentes para ver como vai resolver a situação. Então, essa parte do feedback eu queria deixar muito aí pra galera pensar como fazer, né? E até perguntar como vocês fazem, porque é algo que a gente ainda tá se aventurando, né? A gente tá explorando por aí. Maravilha! Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ver os outros vídeos sobre o Guia de Mestres. Se inscreva no canal, deixa o like, um abraço e tchau, valeu! Ui.